Agora vamos falar de um uso do select que é muito importante, que é o join. Nós fazemos bancos de dados relacionais. Ora, então como é que eu faço uma consulta aproveitando chave estrangeira com chave primária? Ou seja, o relacionamento, para responder uma pergunta desse tipo. Qual é o nome do empregado e o seu departamento? Digamos que você quer uma query, uma consulta, um relatório, onde mostra o nome do departamento e o nome do empregado no mesmo relatório. E isso está em tabelas diferentes. O nome do departamento na tabela departamento e o nome do empregado na tabela empregado. Você vai usar o comando select, o famoso comando select, com mais uma cláusula. Inner join. Inner join da tabela A com a tabela B. Então, como é que a gente lê isso? Seleciono colunas da tabela A, juntando com a tabela B, aonde tem uma condicional, que é a primária igual à estrangeira. Como é que eu vejo isso? Aqui, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Eu tenho uma tabela departamento, onde tem sua chave primária, tabela empregado tem então sua chave primária, e aqui está uma chave estrangeira relacionando com o departamento, ou seja, eu sei o departamento de cada empregado. Como é que eu faço o join? Eu seleciono o empregado e o nome do departamento. Olha o prefixo, porque eu estou apelidando aqui as tabelas. Isso é necessário para eu até enxergar de onde está vindo cada dado. Ou seja, essa coluna vem dessa tabela e essa coluna vem dessa tabela. Então vamos lá. Seleciono o nome do empregado da tabela empregado, o nome do departamento da tabela departamento, da tabela empregado, juntando com a tabela departamento, aonde a chave estrangeira da tabela empregado é igual à chave primária da tabela departamento. Ou seja, eu consegui fazer o join. Como é que isso funciona? Dessa forma, na SQL Developer. Eu tenho a tabela departamento, tenho a tabela empregado, aonde o código do departamento faz um join com a tabela departamento. Então, selecionei as duas colunas, from empregados, juntando, né, o join é junção, né, em inglês. O departamento onde as chaves estrangeira é igual à primária. Ou seja, acabei de usar aquela constraint que vocês usaram no Create Table. O resultado é uma consulta com colunas de duas tabelas ao mesmo tempo, aonde eu consigo ver o nome do empregado e ver o nome do departamento. E são em tabelas diferentes da mesma consulta. Eu quero abordar com vocês o comando, o comando select usando o join, que digamos assim, o banco de dados relacional, ele relaciona tabelas. E o select com o join é todo o poder para você recuperar informação utilizando mais de uma tabela. Eu vou começar com esse modelo de banco de dados aqui, onde eu tenho uma tabela funcionário, tenho uma tabela projeto, e o funcionário ele participa num projeto com essa tabela intermediária de ligação. Notem que funcionário tem o código do funcionário como chave primária, e tem a chave estrangeira departamento, que vai ligar com uma outra tabela que não está mostrando aqui, e a chefe mesmo, que é com ele mesmo, pois todo chefe também é funcionário. Então não existe chave estrangeira para esta aqui, e sim da participa para funcionário. Aqui na chave primária composta de duas colunas, eu tenho uma estrangeira funcionário que casa com a primária de funcionário que é código. E assim projeto código que casa com a primária de projeto código. Quando eu falo casa, quer dizer, faz o relacionamento, né? Então, eu preparei aqui umas queries. Vamos pensar que essa primeira que eu vou mostrar para vocês, eu quero listar o funcionário, ou melhor, vamos usar projeto, vamos usar, como eu falei, eu quero listar aqui. O que essa query faz? Ela pega nome do F que funcionário, eu vejo que eu apelidei aqui com F
a tabela funcionário, então o nome vem da tabela funcionário e renomeio como S funcionário. P, eu apelidei a tabela projeto, que está aqui no inner join. Projeto. E horas diárias da tabela A, que na verdade é a tabela participa. O que tem de novidade aqui? Eu não estou só fazendo um único inner join, eu estou fazendo dois inner joins na mesma query. Por quê? Se olhar o modelo, se eu quiser saber o funcionário e o projeto do qual ele participa, eu preciso passar por essa tabela, participa. Então eu vou passar por esse inner join, que é essa setinha, e por esse outro inner join, que é essa outra seta aqui. Então como é que isso acontece? Primeiro inner join do funcionário com participa, e aí isso tudo faz um inner join com projeto. Então primeiro eu faço um inner join aqui com participa. Feito esse inner join, a query já sabe dessas duas tabelas, funcionário e participa. Aí eu faço o segundo inner join, que é entre o resultado dessas duas tabelas com projeto. O que eu pego? Eu pego o nome do funcionário da tabela funcionário, pego o nome do projeto da tabela projeto e horas diárias de cada projeto que aquele funcionário gasta em cada projeto da tabela participa, que eu apelidei com A aqui. Então, executando isso daqui, eu tenho um resultado que é o nome do funcionário da tabela projeto, nome do projeto da tabela, desculpa, nome do funcionário da tabela funcionário, nome do projeto da tabela projeto e horas diárias da tabela participa. Vamos dar uma olhada no modelo? Nome do funcionário, horas diárias e nome do projeto. Posso executar com o primeiro ícone aqui? Posso. E aí vem no formato de tabela que eu posso estar utilizando aqui também. Ou eu uso aqui, o segundo ícone, que é esse, que vem nesse formato. Posso limpar com o lápis borracha aqui e executar. Ou eu uso o formato de tabela com o primeiro ícone. O que é importante? Eu posso fazer quantos inner joins eu necessite. Então, por exemplo, se um banco de dados tem mais tabelas, eu posso navegar entre as tabelas, pegando as informações usando os inner joins. Vou mostrar para vocês uma situação onde nós até agora fizemos aquela query. Então, só para reproduzir a query que eu fiz para vocês agora há pouco. Executar ela aqui de novo, vou copiar ela aqui que eu já tenho ela escrita, né? Então, essa query aqui que ela faz? Ela me retorna 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas que correspondem a 5 funcionários: João Silva, o José Souza, Maria Angélica e Maria Cristina. Só que eu tenho muito mais funcionários. Então, se a gente executar aqui, eu tenho esses funcionários que têm projetos, mas se eu olhar mesmo a tabela funcionário, eu vou ver que eu tenho muito mais funcionários, né? Eu tenho aqui funcionários com outros nomes. Por exemplo, esse Adamaceno, esse Ademir não apareceram. Por quê? Porque eles não têm projetos alocados. E como é que eu sei? Porque esse join que eu usei é só os que têm realmente relacionamento. Por que eu tenho funcionários que não têm relacionamento? Porque nesse modelo, a mínima para participar, a cardinalidade mínima é 0 naquele relacionamento entre participar e funcionário. Bom, mas se eu quiser nessa consulta, digamos que foi me pedido que essa consulta tem que retornar, além dos funcionários e seus projetos, também os funcionários que não têm projetos. Então, nesse caso, eu preciso usar um recurso, que não é só o inner join, que o inner join só traz quem tem relacionamento. Então, existe o que nós chamamos de left join e right join. Ou seja, junção à esquerda e junção à direita. O que é esquerda e direita? Se a gente olhar o modelo aqui, primeiro é funcionário, depois participa. Então ele entende que funcionário está à esquerda,
participa à direita nesse relacionamento, porque o primeiro a ser mencionado é funcionário, o segundo participa. Como é que eu sei o primeiro? Então, funcionário é o primeiro que faz o inner join com participa. Então, se eu olhar esse inner join um do lado do outro, aqui estou escrevendo do lado do outro, ele está à esquerda, o funcionário. Eu preciso trazer todo mundo que é funcionário, não só que participa. Então, eu vou copiar essa query embaixo, vou reescrever ela com left join, para ficar mais fácil para vocês verem. Então, é a mesma query que eu colei, só que aqui no funcionário, eu não vou usar um inner join, eu vou usar um left join. Esse left join, ele traz todo mundo que está da esquerda e depois faz a junção. Ah, é só aí que eu preciso? Não, eu também preciso aqui no segundo join, que é com projeto, porque senão ele vai trazer também só quem tem participa em projeto. Então left aqui também. Então tem um à esquerda com funcionário e um à esquerda com projetos, que é o resultado que veio aqui com funcionários a mais. Percebam que aqui todo mundo tem projeto. Vou executar esse segundo que tem left. E agora vieram funcionários que não têm projeto também. O que quer dizer? O left trouxe todo mundo da tabela funcionário, inclusive aqueles que não têm projeto. Agora só o inner, que é o de cima, traz esse resultado que é somente aquele que tem projeto. Bom, isso daqui podia ser white. Se você quisesse, se o funcionário tivesse escrito no lugar de participa, eu usaria white aqui, porque eu queria que a da direita fosse a mais. Mas eu quero a da esquerda. Então usei um left, que é a esquerda em inglês. Um outro ponto aqui interessante também, que convém notar, é que eu posso também usar o order by junto com o order by where, né? O order by, eu vou fazer order by funcionário. Desculpa, funcionário não. Eu vou usar a coluna nome do funcionário, certo? Então, aqui é a coluna nome, que eu renomeei para funcionário, mas nome dela mesmo é a coluna nome. Eu vou dar ordenando e executando. Agora, vou até puxar aqui para vocês verem. Antes o primeiro era o João da Silva, agora é a Damasceno, começa com A. E ficou ordenado, então, por nome. Poderia fazer reverso descendente. Vou o primeiro executar o de cima para ver sem ordenação. Aliás, sem o left join. O de baixo ordenado com left join. Apareceu aqui a Damasceno primeiro. E eu vou fazer o mesmo agora descendente. Agora é o Paulo que é primeiro e não a Damasceno. Aí digamos que eu queira todo mundo, só os funcionários que começam com a letra M. M, vamos dizer assim. Não, só os funcionários que têm Silva no sobrenome. Então vamos agora listar somente funcionários que têm Silva. Então a mesma query, só que eu vou usar um where. O where fnome like, que tem a Silva, né? Então like, opa, que tenha aspinha, percentual Silva. Você lembra que o que eu mostrei na aula lá de manipulação de caracteres com like também, aonde eu tenho lá então o percentual antes e depois, tem que ter Silva no meio do nome. Então aquele where vai filtrar. Vamos executar. Só apareceu quem é da família Silva aqui. Tanto os que não têm projeto como os que têm projeto. Por que os que não têm projeto têm? Porque eu usei o left também. Então eu posso usar vários recursos aqui dentro e até mesmo um group by se for necessário. Então eu tenho uma versatilidade de usar vários recursos dentro do select. Podemos também fazer uma junção aqui
aproveitando a junção, tudo pelo nome. Então, chegou aqui, só os que tem projeto. E entre só os que tem projeto, não estou usando left agora, vamos pensar que eu quero uma query aonde eu somo. Vejam que aqui eu tenho a Maria Angélica, o João Silva, ele tem 2 projetos, um e outro 4 horas. Então eu quero saber quanto ele se dedica em horas de projeto. Então eu vou fazer select f nome as funcionário. Aqui, em vez de nome de projeto, eu vou fazer um count p nome para saber a quantidade de projetos. As quantidade de projetos, vírgula, e uma soma nas horas. Já que eu tô contando também, eu tô aqui agora, eu vou agrupar. Então, vou fazer o from, que nem eu fiz lá em cima, from funcionário f inner join participa a on f código, que é o código do funcionário. Por que f? Porque eu coloquei apelido aqui já com f. Código igual a funcionário código. Bom, eu fiz aqui. Agora, como eu vou contar também os projetos, inner join projeto p on a projeto, que é a tabela participa, que se relaciona com o projeto, código, igual a p de projeto, código. Bom, só que como eu fiz um agrupamento aqui em cima, eu agrupei por funcionário. Então eu preciso colocar aqui, tirar esse ponto e vírgula, colocar aqui embaixo um group by, então f nome, f nome, eu estou agrupando por nome de funcionário. Vamos ver como é que sai isso aqui. Agora saiu a quantidade de projetos e a soma de horas. Então todo mundo aqui participa de um projeto, menos o João Silva, que tem 2 projetos e total de 8 horas somando os 2 projetos, que é justamente isso daqui. Então tem um modo de eu usar também o join com group by, com where, enfim, é bem versátil o comando SQL. Aqui a gente acaba essa demonstração prática.